A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos, lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, da nossa querida CPAD. O tema desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Hoje, a lição número 5, 31 de janeiro de 2021, fruto do Espírito, o eu crucificado. Texto áureo: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em Cristo, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Leitura bíblica em classe, Gálatas 5, do verso 16 ao verso 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Objetivos específicos: conceituar o fruto do Espírito. Segundo, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. E terceiro objetivo, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Nós temos então o ponto central, que o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Introdução: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito, no caso o Espírito Santo, e a função do fruto do Espírito.
Então, nessa nossa vivência em sociedade, com pessoas crentes e não crentes, nós devemos manifestar o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, o cristão, ele não vive uma vida passiva. Ele vive agora uma vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à definição, subtópico 1. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então aqui nós já temos duas palavras-chave: amadurecimento. Ninguém já nasce maduro, a gente vai amadurecendo, e crescimento espiritual. Ninguém já nasce grande, todos nós partimos de um início e vamos desenvolvendo, vamos crescendo espiritualmente. Ele surge gradativamente dentro de nós, o fruto do Espírito Santo, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma, primeiro, instantânea e depois também de forma gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Então, a partir do relacionamento do cristão com Jesus, ele vai recebendo graça e ele vai crescendo espiritualmente. O apóstolo Paulo apresenta 9 modalidades do fruto, versículo 22 de Gálatas 5. Vejamos. Subtópico 2, o fruto no singular. Então vimos a definição, do que é esse fruto. Agora vamos ver por que o fruto está no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor obras da carne, versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22, no singular, quando era de se esperar que fosse obras da carne e frutos do Espírito, mas é fruto. O missionário Eurico Bergsten, explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto, entre aspas, que aparece logo em seguida é o amor, caridade, na versão Almeida Corrigida de 1969. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, no versículo 22. Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo, do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, o fruto do Espírito, se tivéssemos que definir, seria o amor, o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Jesus. E as outras 8
modalidades, as oito partes, seria o que compõe a completude do amor, né? Digamos, vamos aí o subtópico 3, andar no Espírito, versículo 16. Ser guiado pelo Espírito Santo, eu vou especificar para ninguém confundir esse Espírito com letra maiúscula com o Espírito com letra minúscula, que é o Espírito do homem, tá? Ser guiado pelo Espírito Santo significa, na linguagem de Paulo, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito Santo é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Então, andar no Espírito Santo é você ter vitória diária sobre os desejos e impulsos carnais. O Espírito Santo nos ajuda a vencer esses impulsos, tá? E andar no Espírito Santo significa andar em humildade, ser uma pessoa submissa, andar em santidade. Isso é andar no Espírito Santo. O apóstolo usa termos similares ou parecidos ou do mesmo campo semântico para se referir a esse estilo de vida dos crentes, tá? Andar no Espírito Santo é um estilo de vida, né? Ele cita aí Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4:1, logo depois aí de Colossenses, você abrindo a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, você encontrará Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, andar e agradar a Deus significa andar no Espírito Santo de Deus. Voltando um pouquinho, passando aí Colossenses, você vai achar Efésios, carta de Paulo aos Efésios 5:2, um termo similar para andar no Espírito Santo. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, andai em amor é o mesmo que andar no Espírito de Cristo, Espírito Santo. No versículo 8 de Efésios 5, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, ou seja, andai no Espírito Santo, andai guiado pelo Espírito Santo. Voltando lá em Colossenses 2:6, um outro termo similar é: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai como Jesus andou, andai no Espírito de Cristo. O apóstolo Pedro também nos ensina em 1 Pedro 1:17, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 17. Está escrito, né? A primeira parte: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um,
andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, andar no Espírito Santo é vencer os impulsos da carne, é ter vitória sobre os impulsos da carne, é andar em humildade, andar em submissão, andar em santidade. Isso é andar no Espírito Santo. Resumindo, o tópico 1, o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito Santo, que vive debaixo da orientação e do domínio do Espírito Santo de Deus. Vamos ao tópico número 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Vamos ver primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Primeiro aos Coríntios, abra sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e vamos ler primeiro aos Coríntios 14, 1. Segui a caridade, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então aqui nós já vemos que o amor não é um dom, nesse sentido que o apóstolo, nesse contexto que o apóstolo está tratando especificamente dos dons espirituais. Número 1, qual é a diferença? O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, ou seja, o Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito Santo é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor, ou seja, conforme vimos no tópico 1, a separação, o desmembramento do amor, ele é desmembrado em 8 modalidades. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito Santo. O amor é superior aos dons. Isso aqui, irmãos, é muito grave, é muito sério. O amor de Deus na nossa vida, ele é maior e mais importante do que os dons. O amor é superior aos dons e o caminho ainda mais excelente. Paulo falou lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele indica e mostra o capítulo 13, sobre o dom supremo, sobre a excelência do amor. Ele fala aí no o capítulo 13. Por essa razão, o amor encabeça essa lista, Gálatas 5:22. Ou seja, o amor é o primeiro. Por quê? Porque ele é o mais importante. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. 1 aos Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor, é a caridade. Então, mostrando aí a superioridade do amor. Vejamos Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é. Aí ele começa com amor. O versículo 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas
servi-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O amor ao próximo, né? Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, sem amor, nada faz sentido, tá? Então ele afirma que os dons sem o amor não são nada, e eles são passageiros. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, ele diz: a caridade, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, quando o amor preencher todo o coração humano, toda a vida na terra, então os dons, eles cessarão. E aí o comentarista termina o primeiro tópico dizendo: mas o amor, ele é eterno. O amor vai durar por toda a eternidade. Agora vamos ao subtópico 2, os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Paulo, lá no capítulo 12, o versículo 1, tá? Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é para ignorar os dons espirituais, mas que busquemos os melhores. Lá 12:31, né, antes dele falar do amor supremo, ele diz: e eu, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Então tem que somar os dons espirituais com o fruto, com o amor. E lá em 1 Tessalonicenses 5:20, ele dá uma advertência muito grave. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é comparada a um edifício. 1 Coríntios 3:10. Se você está em 1 Coríntios, abra lá no capítulo 3 da sua Bíblia de Estudo Pentecostal. 1 Coríntios 3:10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu,
como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí o versículo 3, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com letra maiúscula, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja que a igreja, ela é comparada a um edifício, tá? E os dons, eles são os andaimes, comparado ao andaime. Efésios 2, se você for um pouquinho para frente, logo depois de Gálatas, Efésios 2 e 20, ele fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito Santo, com letra maiúscula. Então aqui os dons são comparados a um andaime, a igreja é comparada a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Depois que termina a obra, tem que tirar o andaime e guardar. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, do versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos dos dons. A igreja precisa dos dons espirituais para combater o reino espiritual das trevas, tá? Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito Santo, porque lá não há trevas, lá não há demônio, lá não há diabo, não há pecado, então lá não haverá necessidade dos dons espirituais. Então vimos aí a diferença entre fruto do Espírito e os dons espirituais, e vimos aí a importância dos dons espirituais na igreja. Resumindo o tópico 2, nós temos que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a mesma origem, que é o Espírito Santo de Deus. E ambos, tanto o fruto quanto os dons espirituais, glorificam a Cristo. Vamos ao tópico número 3. O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Tá? Nós já vamos tratar sobre isso. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí em Gálatas 5,
e 13, antes de Efésios, voltando aí, Gálatas 5 e 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, à libertinagem, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então veja que havia ali o extremo, né? Alguns achavam, agora eu sou crente, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre, enquanto outros estavam aprisionados à lei. Mas vamos ao legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito Santo. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito Santo depende da graça de Deus. Gálatas 5, do versículo 16 ao 18. Digo, porém, andai em espírito, no Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, a nossa carne, né? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Então, para você praticar a lei, aqui ele está falando da lei mosaica, da lei de Moisés, da Torá, você tem que exercitar a carne, você tem que crucificar a carne, você tem que se esforçar por si mesmo, diferente da graça de Deus. Quando você anda no Espírito Santo, o Espírito Santo te ajuda, você vive dependente do Espírito Santo, da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, que eram os judaizantes, está lá em Gálatas 2 e 14, se você virar a Bíblia, tá? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Pedro estava misturando as estações, né? Então o sistema legalista estavam ensinando nas igrejas da Galácia, né? É egocêntrico esse ensino, motivado pela carne, e gera competição espiritual, que resulta em quê? Desavenças, que é o que ele fala no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então havia ali uma oposição entre os crentes judaizantes e os crentes que estavam tentando viver pelo Espírito de Cristo. Vamos mais o subtópico 2, a carne e o Espírito. O que é essa carne? A palavra grega sarx, carne, entre aspas, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nas cartas paulinas, nos escritos de Paulo. Pode significar fraqueza física, Gálatas 4:13, Gálatas 4:13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, ou seja, estando doente, tá? Pode significar o corpo físico, o corpo de uma pessoa, está no versículo 13 também. Pode significar o ser humano, Romanos 1 e 3, quando Paulo fala do domínio da carne, né? Romanos 1, capítulo 1,
e o versículo 3, ele diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? Ele nasceu fisicamente, né, da descendência de Davi, o ser humano, né? Pode significar o pecado, tá no versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, tá? Ou seja, para praticar o pecado, tá? Os desejos pecaminosos também é outro significado para a carne, segundo Paulo, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne, estão no pecado, não podem agradar a Deus, tá? Então, o contexto determina o significado da palavra carne na Bíblia, vai depender do contexto. No contexto das obras da carne, lá em Gálatas 5, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Tá? Então, toda aquela lista lá, né, de Gálatas 5, aquela lista lá são esses impulsos, né? Quando ele diz lá, a partir do versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, iras, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias, tudo isso daí são os impulsos da carne, são os males que estão no coração do homem e que, se ele der vazão, vão dominá-lo. É isso daí, que esse conjunto aí que são as obras da carne. Então, significa o conjunto dos impulsos pecaminosos. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, na língua portuguesa, com letra maiúscula. Significa também, se refere também ao espírito humano, por isso que a gente fica falando espírito com letra minúscula, que é referente ao ser humano, espírito com letra maiúscula, que é a pessoa do Espírito Santo. Se refere também aos anjos, a palavra pneuma, e aos espíritos imundos também, tá? É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, são palavras com vários significados e você precisa ver a frase, o contexto, para saber o que ele está se referindo. A oposição do Espírito Santo contra a carne na vida cristã mostra que, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente. O que acontece? A morte do eu. Eu e você, nós devemos deixar Jesus reinar. O nosso eu tem que se submeter à vontade de Jesus, ao domínio do Espírito Santo. Então, o nosso eu interior tem que morrer diariamente. A nossa carne precisa ser subjugada diariamente. Nós precisamos matar a nossa carne todo dia e a todo momento com a ajuda do Espírito Santo. Então, vimos aí a diferença entre carne e o Espírito Santo. Subtópico 3, os vícios. Está lá a lista de 19 a 21 de Gálatas 15. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Tá? Outras listas aparecem em outras epístolas, está lá em Romanos 1, 29 ao 31. Nós podemos dar uma olhadinha na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Romanos 1, 29 ao 31. Olha o que Paulo escrevendo diz: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja,
homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então veja, é uma lista de vícios, né? 1 Coríntios 6 e 9 também, se você virar a sua Bíblia rapidamente, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, aí ele dá a lista, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aí é uma outra lista, tá? Que Paulo, escrevendo aos Coríntios, também fala. Mas tem também 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, do outro lado, né? 1 Timóteo 1, 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, ou seja, para o que for contrário à palavra de Deus. Então, nós vemos aí que Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aí nós temos os vícios, né? Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeiro, sexo ilícito, ou seja, sexo fora da lei, fora do casamento, prostituição, impureza e lascívia. Segundo, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Terceiro, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Pecados de ordem social. Resumindo então o tópico 3, o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Concluindo aí, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva, olhar para dentro de si mesmo, para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, está lá em Provérbios 23 e 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio, Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Estudamos a lição número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Um abraço apertado, que Deus abençoe você e a sua casa,
e até a próxima, se Deus quiser. Deixa aqui embaixo o seu gostei, seus comentários e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abração!